vamos lá, gente. Escritos apostólicos, vamos estar falando sobre, agora, dando uma introdução nesse termo. O que nós podemos compreender como epístolas gerais, irmãos? Pastora, Fábio e Carol. O que nós podemos entender como esses escritos? Aqueles escritos que foram feitos, por as cartas que foram escritas, sem ter um destinatário definido. Então, era a carta que foram escritos, e esses escritos foram direcionados à igreja como um todo, porque à medida que o movimento cristão foi crescendo, foi se espalhando, além das fronteiras da Palestina, além de Israel, nós vamos perceber que foram tendo a necessidade de uma investida maior dos apóstolos em discipular essas pessoas mais distantes, através das cartas. Nós vimos que Paulo, ele foi um grande homem de Deus, não por ter aberto tantas igrejas, embora que isso é bem salutar, mas também por ter dado a assistência que elas precisavam. Muito mais do que abrir-se igrejas ou congregações, o importante estar dando a assessoria, dando o cuidado que ela precisa para que essa igreja se torne uma igreja forte e verdadeiramente não se desvie das Sagradas Escrituras. Então, à medida que for aumentando o número de igrejas, espalhando o evangelho fora das fronteiras da Palestina e da região de Israel, as distâncias geográficas foram ficando cada vez mais maiores, foi necessário, então, o uso das cartas, né? Então, esse é o motivo que as cartas pelas quais surgem, e então elas acabam sendo benéficas nessa situação. Se nós formos olhar, por exemplo, para o quadro do Novo Testamento, nós teremos aqui os livros históricos, ou que são os livros, os evangelhos e Atos, né? Então, faz parte da história de Jesus e de seus milagres, a história do início da igreja primitiva e como se deu ali a escolha dos primeiros oficiais que ajudam os apóstolos no cuidado dessas igrejas, por exemplo, os diáconos, também os sinóticos ali, que são Mateus, Marcos e Lucas, e João, que é o evangelho ali, suplementar, que agrega muito mais um peso teológico na história de Jesus. Teremos as epístolas, nas quais nós já estudamos as epístolas paulinas, que foram as cartas que ele escreveu desde Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, cartas às igrejas, e as cartas a indivíduos, que foram a 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, sendo que Timóteo e Tito são cartas pastorais. E agora nós temos o grupo das cartas gerais, ou das epístolas gerais, que são hebreus, que foram direcionados aos judeus, juntamente com Tiago, e nós temos as cartas que foram direcionadas aos judeus e gentios, que foi 1ª e 2ª Pedro, e da 1ª até 3ª Epístola de João e Judas. Fechando, então, o único livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse. Nessa divisão dos livros do Novo Testamento, nós temos, então, essa necessidade de ver hoje as cartas. Então, começaremos falando um pouco sobre essa nomenclatura das epístolas gerais. Foi Eusébio que cunhou esse nome, que deu esse nome a esse conjunto de cartas gerais, né, que vai desde Hebreus até Judas, e o termo vai vir de católicos, que é no grego, que significa geral ou universal. Então, as epístolas, elas podem ser chamadas, esse grupo de epístolas podem ser chamadas gerais, universais ou católicas, porque ambos os termos têm o mesmo significado no grego. Essas cartas, então, chamadas por não ter tido um endereço de igreja ou de um indivíduo ou para alguém especificamente, como eu já havia dito. Então, é para um grupo maior, na realidade é para toda a igreja, destinadas para resolver problemas como heresia, confirmar a fé dos irmãos, trazer uma motivação, um gás, porque a gente sabe que a época era difícil, era uma época de dificuldade,
Por isso que nós veremos daqui a pouquinho que para estudar as epístolas gerais e entendermos ela da maneira congruente com o que elas querem nos mostrar, é necessário entender duas questões importantes, que são o contexto pela qual o apóstolo escreveu essa carta e também o contexto geral e o contexto local, podemos dizer assim. Então, em resumo, essas 8 cartas que fazem parte do grupo das cartas gerais, temos Hebreus, que fala da superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, o senhorio de Cristo. Temos Tiago, que vai focar muito na questão da fé e as obras. Nós temos 1 Pedro, que vai nos trazer o conhecimento de como vencer no meio do sofrimento. Teremos 2 Pedro, a qual ele vai estar falando sobre o crescimento em Cristo até a sua volta. Teremos também 1 João, que vai estar trazendo a comunhão e a confiança dos filhos de Deus. E 2 João, que vai focar ali na questão dos falsos mestres. 3 João, que é uma exortação e também traz elogios à igreja. E Judas, que vai estar concluindo, falando acerca da apostasia dos últimos tempos. Então, é uma releitura um pouco do que Paulo também já tinha dito em 2 Timóteo, capítulo 3. Então, chamadas cartas, por quê? Porque elas têm um escritor, elas têm destinatário, ainda que não é um destinatário específico, mas o destinatário é a igreja como um todo. Tem saudação, oração, doxologia, que é louvor a Deus, tem conteúdo e, por fim, tem despedida. Então, ela tem um script que uma carta normal tem. Então, teremos aqui, dentro desse conceito, tudo que uma carta convencional tem, ela vai ter. Então, é por isso que elas também podem se chamar, além de epístolas, de cartas. Ao estudá-las, nós precisamos entender os contextos, como eu falei para vocês, contexto literário, contexto histórico, o contexto local da igreja, onde for escrito. E claro que o contexto do escritor também vai ser meio que desafiador, porque é importante, mas é desafiador, como no caso de Hebreus, que nós não sabemos quem é o escritor do livro de Hebreus, né? Então, é bem desafiador, mas dentro da possibilidade. É importante, sim, entender o contexto, para quem foi escrito, o contexto de quem escreveu, contexto literário e contexto histórico, e principalmente o contexto teológico, porque a gente sabe que o período em que as cartas são escritas, ali está sendo desenvolvido a teologia da igreja. Então, é importante frisar isso aqui. Então, esse entendimento só vai ser possível diante do conhecimento dos seus contextos. Os autores que trouxe essa escritura da palavra de Deus, ele teve algumas influências. Sabemos que eles foram inspirados por Deus, mas essa inspiração divina não interferiu que eles tivessem algumas influências ao escrever. A gente sabe que todo artista, ele tem alguém a qual ele admira, ele foi influenciado. Todo ministro também tem suas influências. E toda vez que você vai escrever alguma coisa, toda vez que você vai cantar, fazer algo, automaticamente você está sendo influenciado por alguma situação, algum momento. Você pode olhar os Salmos. Os Salmos foram escritos em diversos momentos da vida dos salmistas. Momentos de tristezas, momentos de alegria, momentos de conquista, momentos de júbilo. Então, nós teremos os autores das cartas, tanto o apóstolo Paulo quanto os demais outros, a influência da tradição judaica, a literatura apocalíptica e também a filosofia popular e helenista da época. Essas 3 situações são fatores muito claros e determinantes na escrita das cartas. Não que eles estão sendo influenciados por essas ideias na questão de ideologias, mas a motivação pela qual os fizeram escrever, seja para combater as heresias, as filosofias. Por exemplo, Paulo escreve 2 Coríntios para poder combater alguns conceitos errôneos que eles estavam tendo acerca do casamento, acerca da questão relacionada a ídolos e a coisas consagradas, e também foi motivado, influenciado a escrever
pelo fator que alguns falsos mestres estavam tentando colocar os coríntios contra o próprio Paulo. Nós temos também Judas, que vai falar da apostasia. Então, nós temos que entender que o contexto influencia o escritor a escrever. Então, teremos aqui dois pontos importantes como plano de fundo das escritas das cartas. Primeiro é o fundo político. Qual era o cenário político quando essas epístolas foram escritas? Segundo é o eclesiástico. Quais foram o plano de fundo, qual foi o contexto eclesiástico pela qual essas cartas foram escritas? Então, vamos entender isso agora. Vamos falar um pouco do fundo, né, político, na qual essas cartas foram escritas. Nós sabemos que o império que estava ali gerindo não apenas a região da Palestina, né, mas todo um contexto geográfico na época da escrita das cartas foi o Império Romano. O governo romano que se mostrou tolerante com a nova religião, né, do cristianismo por um tempo, que até permitiu os cristãos a viverem em paz por um determinado momento, por causa exatamente dos cristãos que estavam sendo submissos às autoridades romanas, até porque estava tendo ali ainda que uma divisão entre judaísmo e cristianismo, mas estava tendo uma aparente paz dentro do contexto administrativo de Roma. Isto é, não estava trazendo maiores problemas para os romanos, ainda que entre judeus e cristãos estava tendo sempre um certo impasse. Porém, esse período de aparente paz vai acabando com o passar do tempo e já no final dos anos 60 a situação começa a mudar, exatamente porque vai entrar dentro de Roma um imperador que, de alguma forma, começa a ser mais agressivo em relação ao povo judeu e também aos cristãos, né? Eles começam agora a apertar o cerco entre cristãos e judeus, até porque os cristãos e judeus começam a também ter uma certa impasse entre eles. Então, isso vai motivar os romanos a ter que tomar algumas medidas para resolver esses impasses. Então, os crentes começaram a ser, de alguma forma, incompreendidos e também os romanos começaram também a trazer para uma certa pressão e também uma certa perseguição a partir daí. Os crentes passaram a ser incompreendidos pelo público, seja ele judeu ou gentil, que estava trazendo uma má compreensão daquilo que estava sendo ensinado. Então, os apóstolos tentavam trazer uma mensagem de paz, de transformação, mas também de renúncia, só que essa mensagem dos apóstolos estava sendo mal entendida. O imperador Nero, que eu, como já citei diversas vezes aqui nas aulas, foi um imperador que se levanta com muita agressividade contra os cristãos e agora ele começa a trazer uma perseguição feroz e hostil contra os cristãos, a ponto de, vocês estão vendo a imagem ao fundo, o Coliseu Romano, de muitos cristãos morrer nesse lugar, sendo devorado por leões em espetáculo público. Então, dentro desse contexto, nós vamos perceber que Roma ele começa a apertar e aí vai inspirar muitos dos apóstolos a escrever, motivando a igreja a continuar fiel e firme, mesmo diante da perseguição. Inclusive o apóstolo Pedro, que fora morto pelo imperador Nero, bem como o apóstolo Paulo também. A igreja primitiva ela vai ter, então, a sua primeira formação de judeus crentes, e aí a gente percebe o contexto eclesiástico. Eu até disse aqui, quando eu estava estudando Atos com vocês, que lá em Atos 7, quando institui-se os diáconos, tem um texto que nos chama a atenção, que fala que muitos judeus ali, muitos sacerdotes se convertiam ao Evangelho. Então, alguns dos sacerdotes que se converteram trouxe muito trabalho para a igreja, né? Então, nós temos aqui um crescimento da igreja, de judeus convertidos, e também um crescimento explosivo de gentios que se convertem. Porém, a convivência de judeus e gentios acaba deixando surgir algumas divergências, principalmente do ponto de vista doutrinário.
principalmente do ponto de vista da interpretação da lei. O gentio era salvo somente pela fé e pela observância da lei? Era uma das perguntas que trouxe aí uma pimenta, né? Uma pimentada, melhor dizendo, nessa relação. Porque para os judeus, conversas, tinha que ter a observação da lei. Porém, inclusive foi até isso que levou Paulo a levar essa dúvida para os apóstolos, na qual Tiago dá uma palavra ali, que fecha tudo ali, falando sobre que verdadeiramente eles deveriam guardar. Então, o gentio, eles têm agora muita dúvida, porque o contexto dos gentios, da pregação dos gentios é diferente dos judeus. Porque os judeus acreditavam em Deus, porém acreditavam em Deus vivendo o que a lei ensinava. Os gentios não acreditavam no Deus dos judeus, eles acreditavam em seus deuses. Então, o evangelho que lhes era apresentado era tudo novo. Então, do jeito que foi apresentado, eles começaram a viver. Já os judeus queriam fazer uma adaptação do judaísmo no cristianismo. E aí vai trazer essa divergência e algumas perguntas das quais vocês observam aí comigo. O gentio é salvo somente pela fé ou pela observância da lei? O gentio deve circuncidar-se para ser salvo? Qual a relação entre a salvação pela fé e o comportamento ético e moral, se o gentio não precisa obedecer à lei? Qual a relação entre fé e obras? Como tratar as heresias que iam entrando na igreja e causando dúvidas e divisões? Então, são questionamentos que foram sendo feitos exatamente pelo crescimento da igreja e a inserção nessa igreja de gentios e judeus que tinham um contexto religioso construído já de maneira muito diferente uns dos outros. Então, essas perguntas levam os apóstolos a ter que escrever essas cartas para ir diluindo essas dúvidas e também esclarecendo, porque a igreja está no contexto de início. Então, era muita coisa nova. Era tudo que a gente hoje recebe pronto, escrito na Bíblia, teve que ter um momento em que eles começaram a escrever exatamente para tirar as dúvidas da igreja primitiva. Então, havia controvérsias, né, para se reconhecer o caráter canônico dos livros, que, inclusive, essas controvérsias lançou dúvidas sobre a canonicidade de Hebreus, Tiago, Judas, do próprio Apocalipse, segunda e terceira João, segunda Pedro. Então, chamados por alguns até de deuterocanônicos, como nós vimos na introdução à Bíblia, o que significa deuterocanônicos, ou apócrifos do Novo Testamento. Porém, a lista completa dos livros do Novo Testamento, conforme nós temos hoje na nossa Bíblia, saiu pela primeira vez através de Atanásio de Alexandria e para a Páscoa de 367 depois de Cristo, depois de muita discussão e de muitas divergências de ideias e de outras listas. Essa mesma lista também foi confirmada por documentos posteriores, como o decreto Gelasiano e os cânones do Concílio de Hipona em Cartago 3 e 4. Então, essa lista do Novo Testamento, eles foram criticadas, principalmente nos livros dos escritos gerais, porém, nós tivemos essas confirmações do cânon e a veracidade dos seus escritos confirmados. Então, como nós já falamos aqui nessa introdução de escritos apostólicos, veremos agora a Epístola aos Hebreus, que vai trazer para nós aqui, amados, conceitos bastante teológicos, talvez junto com Romanos, no meu conceito, são os dois livros bastante teológicos que nós temos no Novo Testamento. Bom, a Epístola aos Hebreus, como eu falei na última aula, ela não tem um autor, não tem como nós definirmos um autor para a Epístola aos Hebreus. Alguns estudiosos vão apontar aí Barnabé, Apolo, Priscila, Lucas, Paulo, entre outros, né, possíveis escritores do Novo Testamento. Porém, a melhor forma de falar é que o autor é desconhecido. Claro que pelo estilo da carta, quem lê, por exemplo, Romanos, vai perceber que o estilo da carta é bem parecido com o estilo do apóstolo Paulo. Então, há uma grande chance de ser Paulo o escritor de Hebreus.
Porém, não podemos afirmar isso com certeza, exatamente porque não tem como provar isso. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, o dom de ensinar e a disposição para o ministério do discipulado. Então, as características bem claras aí desse autor, que pode muito bem ser respeitado como um autor inspirado por Deus e conhecido e reconhecido como autor inspirado por Deus. Então, sobre a data e o local. Como a gente não sabe quem é o autor, fica um pouco difícil afirmar uma data. Porém, pelos relatos que ela traz, pela descrição da carta, é muito provável, né, afirmarmos que ela está escrita entre torno de 64 a 70, né, antes da destruição de Jerusalém. Até porque ela foi escrita aos hebreus e traz muito contexto sobre do povo hebreu ali. O próprio texto, no capítulo 13, verso 24 da epístola, vai falar, por exemplo, acerca da Itália. Ele cita ali a Itália, porém, quando fala ali a saudação enviada pelos da Itália, fica um pouco difícil compreender se o autor estava na Itália ou estava escrevendo para os cristãos de Roma, né? Enfim, porém, o termo Itália, Roma, ali da Itália, fica muito claro. Então, é importante dizer que a data e o local fica comprometido a partir do momento que a gente não sabe o autor, quem foi. Porém, nós temos esses dois argumentos que pode colocar entre 64 a 70 e também que essa carta teve uma relação com os irmãos da Itália. Ou que o autor estava na Itália, ou que ele escreveu para os irmãos cristãos lá de Roma. Então, dentro dessa carta, nós vamos perceber que Cristo é o supremo e completamente suficiente para a salvação. Não existe outro meio, outro mecanismo para que qual o homem seja salvo. O cristianismo é superior ao judaísmo, a nova aliança é superior à antiga aliança, o viver pela fé é superior pelo viver pelo legalismo, pelo cumprimento de leis. O cristão deve preservar e amadurecer a sua vida espiritual. São conceitos bem visíveis que nós podemos observar na carta. Os judeus cristãos estavam, como contexto aqui, é bom falar que os judeus cristãos estavam sofrendo perseguição social, física, por parte dos judeus e dos gentios, como está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 32, a referência a isso. Então, o sofrimento ameaçava o seu comprometimento com Cristo, porque, claro, quando a pessoa está passando por um momento de prova, ou ela aumenta muito a fé para poder perseverar, ou ela, infelizmente, acaba entrando em crises, né? Então, eles precisavam de renovar a sua confiança e também eram exortados pelo autor a perseverarem mesmo diante da dificuldade. Então, o propósito do autor a escrever essa carta é que ele tinha como pretensão prevenir algumas eventuais circunstâncias, né, que pudessem trazer o povo de volta ao judaísmo. Então, um retrocesso na vida cristã das pessoas. Então, ele vai apresentar então a suficiência e a superioridade de Cristo, como sendo esse Cristo maior do que a lei, a observância do legalismo da lei. Então, o autor vai tentar ajudar os cristãos em conflito e entenderem que Jesus Cristo cumpriu a lei, os profetas do Antigo Testamento. Exortou os crentes de todas as idades a cumprirem sua parte na missão redentora de Deus e a tornarem a amadurecer na fé, a desenvolver a sua fé, a desenvolver o compromisso diante do Senhor. Irmãos, é bem desafiador mesmo quando você está passando por uma luta, permanecer focado e fiel. Porém, há uma necessidade muito grande de continuarmos mesmo diante das circunstâncias. Então, o texto vai apresentar aí a palavra melhor como uma palavra-chave de todo o texto do livro de Hebreus, e essa palavra é usada para descrever os benefícios do Evangelho, que é bem maior e melhor do que qualquer outro benefício que possa ser apresentado por qualquer outra coisa. Então, a maioria das bênçãos do judaísmo lá se relacionava com coisas terrenas.
você pode observar que essas igrejas neopentecostais, quando vai focar a sua doutrina da prosperidade, eles sempre focam muito nos textos do Antigo Testamento. Você vai perceber lá, por exemplo, quando vai falar de Isaac, eles falam muito de Isaac, falam muito de Abraão, porque eram homens milionários, fala de Jacó, principalmente quando Jacó voltou na casa de Labão, que voltou milionário, falam lá do dízimo, que o Senhor ele vai abençoar lá, vai abrir as portas do céu, derramar bênçãos sem medidas. Então eles focam muito nas coisas terrenas, porque o Antigo Testamento traz ali o contexto de bênçãos terrenas. Mas quando se trata do Novo Testamento, nós vamos perceber que todas as bênçãos relacionadas ao Novo Testamento está relacionado a bênçãos celestiais, o foco lá no céu. Então, há uma grande diferença, gente, entre das bênçãos do Antigo Testamento e das bênçãos do Novo Testamento, exatamente por causa desse conceito do Antigo, que focava nas bênçãos terrenas. Você não vai ouvir falar de céu, né, na glória eterna, no Antigo Testamento. Você vai perceber que todas as bênçãos focam mesmo na prosperidade dos reis, na prosperidade do justo, e tem salmista que está reclamando da prosperidade dos ímpios, enfim. No Novo Testamento, Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora o que me resta é a coroa da justiça. Entendeu? Então, o foco está lá nas bênçãos celestiais. Então, é importante frisar isso aqui, porque nós vivemos uma vida de cobiça terrena e queremos as bênçãos de Deus aqui. A Bíblia diz que quem espera o melhor de Deus somente nessa terra é um dos mais miseráveis. Então, um ponto importante dentro da carta é a apresentação do ministério sacerdotal do Senhor, e que coloca Cristo como sumo sacerdote no Novo Testamento, não segundo a ordem de Arão, né, não segundo a ordem levítica de Arão, porém, segundo a ordem de Melquisedeque, que, para quem não conhece, Melquisedeque foi o rei de Salém, desde a época de Abraão. Então, sendo assim, Melquisedeque era um tipo de Cristo lá no Antigo Testamento. Ele estava ali representando esse Cristo. Então, Deus nos deu seu Filho unigênito para ser o nosso único suficiente Salvador. Portanto, a liderança e a aliança de Cristo são superiores a qualquer coisa que vierem depois dele, ou também antes dele. Cristo está acima de tudo. Então, já que o livro de Hebreus nos fala muito do sacerdócio de Cristo, o Cristo como sendo sumo sacerdote, e que da ordem de Melquisedeque, Melquisedeque no Antigo Testamento era um tipo de Cristo, e agora esse tipo de Cristo se torna verdadeiramente um homem, o Cristo veio. Então nós vamos perceber aqui algumas características e algumas contraposições do sacerdócio antigo, representado pela linhagem araônica, e agora o sacerdócio de Cristo. Então, a tipologia do sacerdote de Melquisedeque, em relação com a de Jesus Cristo, expressa então para nós a verdade que o Senhor possui um sacerdote imutável, perfeito e eterno. Esse é o objetivo geral do que nós vamos falar. E o específico desse momento agora, que falaremos sobre o sacerdócio de Cristo, é explicar, destacar e expor. Explicar o aspecto tipológico de Melquisedeque, porque Melquisedeque era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também agora, destacar a natureza do sacerdócio de Cristo. O que seria natureza, gente? Como eu disse, características. Então, quais as características do sacerdócio de Cristo? E expor, falar para vocês aqui quais os atributos do sacerdócio de Cristo, quais são as funções de Cristo, sendo ele, assim, um sumo sacerdote. O que ele faz? Qual o seu papel? Então, em Hebreus capítulo 7, 26, já nos fala: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, Cristo é esse sumo sacerdote inocente, imaculado, separado dos pecadores. Então, vamos ver esses 3 pontos importantes do sacerdócio de Cristo: imutabilidade, perfeição e eternidade. Esses 3 conceitos é importante porque são ponto central
de quando nós falamos do sacerdote de Cristo. Quando o autor de Hebreus diz sobre isso, ele está tendo um pensamento bem compreendido que um sacerdote faz. E no caso do sacerdócio de Cristo, quanto a aspecto da sua tipologia, da sua característica e dos seus atributos. Né? Então, ele sabia muito bem do que estava dizendo. Quando ele coloca Jesus como sacerdote, ele não está falando apenas para poder tentar convencer os judeus de que Cristo é esse sumo sacerdote. Ele sabia e entendia muito bem dessas funções e dos aspectos que, com certeza, definia Jesus como sumo sacerdote. Ele está falando. Então, vamos lá primeiro falar sobre o primeiro aspecto, que é o aspecto da tipologia. Então, a tipologia em relação a Melquisedeque, como Cristo lá do Antigo Testamento, um tipo de Cristo, em relação à realeza. Melquisedeque, no Antigo Testamento, ele era rei. O nosso sacerdote, sumo sacerdote, Jesus Cristo, também era um rei. Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus também é um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão da mesma forma que o Senhor nos abençoou, e abençoou a descendência de Abraão. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Então, se Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, ele estava dando o dízimo ao próprio, tipologicamente falando, ao próprio Cristo, ao próprio Senhor, devolvendo o dízimo a Deus. Então, segundo Hebreus capítulo 7, né, o autor vai dizer que Cristo, ele é rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, esses três tipos do reinado de Cristo: o reinado de justiça, o reinado de Salém, que naquele momento era o lugar que Melquisedeque reinava, e diga de passagem, Salém era o mesmo lugar que é Jerusalém, né? E também nós temos aqui Cristo como rei da Jerusalém celeste. Então é o primeiro aspecto da tipologia fechado. Ainda sobre a realeza desse aspecto, nós vamos perceber que a ordem do sacerdócio levítico, no caso abraônica, né, não previa a existência de um sacerdote rei. Ou era sacerdote ou era rei. Na ordem de Melquisedeque, ele era sacerdote e rei. Nós temos, por exemplo, Samuel, que foi juiz, sacerdote e profeta, mas não um sacerdote e rei. Melquisedeque assim o foi. Jesus, que era da tribo de Judá, é levantado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme Salmo 110, verso 4. Ainda sobre a questão da tipologia, vamos falar sobre o sacerdócio firmado na justiça. Nós estamos falando ainda do primeiro aspecto da tipologia e agora sacerdócio firmado em justiça. A figura histórica de Melquisedeque, irmãos, como rei de Salém, aparece em Gênesis capítulo 14, verso 18 ao 20, no contexto da guerra dos 5 reis contra 4 no Vale do Rei. Então, dentro dessa guerra, nós vamos perceber o contexto lá da justiça divina agindo em favor do rei e em favor de Abraão. Sem dúvida, Melquisedeque é um tipo de Jesus que reinaria com justiça, cujo reinado não teria fim. Melquisedeque reinou com justiça, principalmente diante do quadro dessa guerra. Cristo reinará com justiça e o seu reino não terá fim. Uma outra questão sobre a tipologia, nós falamos da realeza, falamos do reinado de justiça e agora falaremos sobre o sacerdote com legitimidade divina. O que é isso? Um sacerdócio a qual Deus legitima, Deus aceita, Deus confirma, ok? Deus assina embaixo. Então, o sacerdote levítico dependia da genealogia para se legitimar. Se fosse um sacerdote que não fosse da tribo de Levi, não poderia ser sacerdote. O sacerdócio de Melquisedeque não dependia da genealogia.
né, para mostrar a sua legitimidade sacerdotal. Da mesma forma, o sacerdócio de Cristo era também legitimado por pertencer a uma ordem superior à ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus capítulo 7, verso 3. Lembrando que Jesus, como sacerdote, novamente falando aqui, não é da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Então ele não dependeu também de uma genealogia para se tornar um sumo sacerdote. Então, Cristo como sumo sacerdote e Melquisedeque como sacerdote, né, podemos dizer que teve essas três questões. A realeza, ambos eram reis. A justiça, ambos reinaram com justiça. Um reinou com justiça, o outro reinará com justiça. E o terceiro, ambos tiveram legitimidade divina. O próprio Deus os aceitou e os confirmou. Ok? Segundo aspecto, nós falamos da tipologia, primeiro aspecto. Segundo aspecto agora, natureza. Seria natureza? Característica. Troca a palavra natureza por características. Então, qual a característica de Cristo como sacerdote nesse segundo aspecto? Um sacerdote perfeito. Primeira característica, ele é um sacerdote que não pecou, que não errou. Nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento puderam resolver o problema da culpa e produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. O autor vai destacar aqui que o problema do relacionamento do homem com Deus só poderia ser resolvido por um sacrifício que fosse perfeito. Os sacrifícios de ovelhas, de boi, de pombos do Antigo Testamento, ele simplesmente trouxe um perdão temporário, né? Um perdão temporário. Mas o sacerdócio perfeito de Cristo trouxe um perdão perfeito, um perdão eterno. Então, dentro desse conceito, nós temos a primeira característica de Jesus como sacerdócio perfeito. Também o livro de Hebreus vai nos falar que se houve necessidade de mudança do sacerdócio levítico para outro que também fosse superior. Você está vendo aí esses 4 quadrinhos. O primeiro é o sacerdócio levítico na ordem de Arão, que foi substituído por causa da necessidade de um sacerdócio superior, no qual foi Cristo. No sacerdócio de Melquisedeque, nós temos um sacerdócio perfeito e eterno, que no caso é o Cristo. Ok? Então, esse é o segundo aspecto, a característica, a natureza. Dentro dessa questão, teremos também uma outra característica, que é o sacerdócio imutável, ou, no que podemos afirmar, imutabilidade de Cristo. Isto é, Cristo não muda, o sacerdócio de Cristo não muda. O autor de Hebreus vai destacar que, mudando o sacerdócio, haveria então a necessidade de fazer mudanças também na lei. Então, bem foi profetizado que seria levantado um sumo sacerdote de outra ordem, como está lá em Salmo 110, 4. Essa profecia, quando cumprida, tornou a lei de Moisés e o sacerdócio levítico de caráter transitório. Somente o sacerdote de Jesus seria imutável, de caráter não transitório, isto é, eterno. Então, ao mudar o sacerdócio, mudaria também na lei. Então, o que nós vamos observar? Essa lei do Antigo Testamento, esse sacerdócio do Antigo Testamento, tudo era temporário, porque em Cristo nós temos o sacerdócio imutável, o sacerdócio eterno e a lei eterna. Ok? Então, esse é o aspecto da imutabilidade, essa é a característica da imutabilidade. A outra característica, a terceira, dentro desse aspecto, é o sacerdócio eterno. Nós falamos da imutabilidade e agora também falamos da eternidade. Assim que o sacerdócio de Cristo não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque Cristo não se corrompeu. Quando lemos em Hebreus, nós vamos perceber lá a expressão vida incorruptível. Isso significa, irmãos, isso é uma referência à ressurreição de Cristo e seu triunfo sobre a morte, demonstrando assim o caráter eterno do seu sacerdócio. Quando Cristo ressuscita dos mortos, ele está nos mostrando a sua eternidade. Então, quanto à natureza de Cristo,
falamos da tipologia, falamos agora da natureza, que é a mesma coisa de característica. Na tipologia e na natureza. Na natureza agora, falamos da sua natureza imutável, natureza perfeita e natureza eterna. Na tipologia, nós falamos da sua realeza, falamos que Cristo não dependeu de uma genealogia, da mesma forma que Melquisedeque também não dependeu de genealogia. Vimos que Melquisedeque deu dízimo Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Da mesma forma que o Senhor também recebe o dízimo do seu povo. Então, na tipologia e natureza, vimos esses dois aspectos do sacerdócio de Cristo. Agora veremos o terceiro aspecto da natureza, né, do sacerdócio de Cristo, que é o aspecto dos atributos. O que seria a questão dos atributos? Atributos são as funções, aquilo que Cristo deve ser ou fazer como sendo um sacerdote. Primeiro, ele precisa ser santo. É um dos atributos de Deus, santidade. Então, devido à condição humana, o sacerdote e todo o sistema sacrificial e sacerdócio do Antigo Testamento era imperfeito. Porém, somente Cristo pode atender às exigências de um sacerdócio inteiramente perfeito, como nós vemos em Hebreus 7, 26. O sacerdócio do Antigo Testamento era arônico, então oferecia ofertas e sacrifícios para o povo e para si mesmo. Então eles tinham que sacrificar para poder trazer o perdão para o povo e também perdão pelos seus próprios pecados. Mas aí Cristo ofereceu a sua vida para trazer perdão às pessoas. Ele não precisou de se sacrificar por si mesmo, mas sim por todos nós, como está em Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. Então, em relação aos atributos, nós temos a santidade, que acabamos de falar, e agora a inculpabilidade. O próprio Cristo, ele é inculpável. Então, quando olhamos para o sacerdócio do Antigo Testamento, eles não deveriam ter nenhum defeito, mácula, principalmente diante apresentar o sacrifício ao Senhor. Porém, eles eram, infelizmente, como seres humanos, culpados, pecadores. Agora nós temos Cristo como o sacerdote inocente. Hebreus capítulo 7, verso 26, vai dizer que ele não tinha maldade, ele tinha ausência do que era ruim. Em Cristo tinha ausência do que era errado. Pedro vai escrever sobre isso quando ele fala, não cometeu pecado, nem com sua boca se achou engano. Então não havia culpa em Cristo. Ele era totalmente perfeito e totalmente inculpável. Terceiro atributo de Cristo. Nós falamos do atributo da santidade, da inculpabilidade e agora da imaculadade, que significaria ser imaculado. Hebreus vai dizer, o autor, né, de Hebreus vai dizer no capítulo 7, verso 26, que Jesus é um sacerdote sem mácula, sem mancha. O Filho de Deus assumiu a condição humana e nunca pecou. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, vai dizer isso. E Cristo é o sacerdote que nunca pecou, isto é, imaculado e sem mácula. Então, sobre os aspectos do sacerdócio de Cristo, nós vemos a sua tipologia, que foi a primeira questão que nós falamos, vimos a sua natureza ou característica, e agora concluímos o momento em que falamos sobre os seus atributos. Então, o ministério sacerdotal de Cristo é santo, inculpável e imaculado. Ok? Bom, dentro dessa questão da carta do autor de Hebreus, ele vai dizer que Cristo, ele é esse sumo sacerdócio perfeito, imaculado e santo e eterno. Um sacerdócio que substituiu os sacerdotes do Antigo Testamento. Então, a carta é um único texto do Novo Testamento, irmãos, que apresenta a doutrina bem sistematizada do sacerdócio de Cristo. Ela nos mostra, como leitores
da história de Cristo e da própria carta, que Jesus é o sumo sacerdote rei predito nas Escrituras e, como tal, superior ao sistema levítico, ok? Então, essa foi a Epístola aos Hebreus, e agora veremos na unidade 4 as restantes das epístolas gerais.